Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do absoluto zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre os personagens da LGPD, aquelas pessoas que vão estar ali presentes no tratamento do dado pessoal. E nós vamos começar a falar sobre os agentes de tratamento. E esse é um ponto muito importante porque os agentes de tratamento têm responsabilidades e obrigações diferentes dentro da LGPD. Então a gente precisa saber muito bem identificar os agentes de tratamento para a gente conseguir estipular da forma correta suas obrigações e suas responsabilidades e assim não gerar prejuízos para alguma dessas partes. E quem são então os agentes de tratamento de dados? São o controlador e o operador de dados pessoais. O controlador de dados pessoais é aquele responsável por determinar como será realizado o tratamento do dado. Então, ele tem o poder de decisão sobre a forma, sobre o dado, sobre a finalidade daquele tratamento de dado pessoal. Enquanto que o operador vai ser aquele responsável por realizar o tratamento de dados na forma como determinado pelo controlador. E essas figuras elas podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. Então, não importa se é um órgão público ou uma entidade pública, ela também pode ser operadora ou controladora de dados pessoais. Mas um ponto muito importante da gente chamar a atenção aqui é a relação empregado da empresa e a empresa, empregado e empregador, e o funcionário público e o órgão público ao qual ele está vinculado. O empregado e o servidor público, eles não são considerados operadores de dados. Eles são integrantes daquela entidade pública ou daquela empresa. Então, ele, em conjunto com a empresa ou o órgão público, é que vai ser o operador ou controlador de dados. Então, não é o empregado que assume uma posição de empregador ou de operador ou de controlador de dados. O empregado é um funcionário da empresa, é um representante da empresa e a empresa é controladora ou operadora de dados pessoais. O funcionário está subordinado à empresa. Ele age em nome da empresa. E é a empresa que ou determina o tratamento do dado pessoal ou que realiza o tratamento do dado pessoal. As pessoas físicas, quando elas são controladoras e operadoras de dados pessoais, elas não estão ali na posição de um empregado de empresa ou de um funcionário público. Elas estão atuando em seu interesse próprio, elas têm poder de decisão ali no tratamento do dado, como operadora ou controladora de dados. Elas não vão estar ali na situação de empregado ou de funcionário público. Então, muita atenção a esse ponto para não cometer esse erro e não causar um prejuízo para o seu cliente. Então, quem é o controlador de dados pessoais? É aquele responsável por tomar as principais decisões sobre o tratamento do dado pessoal. Ele vai definir a finalidade do tratamento, a natureza do dado que vai ser tratado, a duração do tratamento do dado, ele vai dar instruções sobre o tratamento de dados para o operador. Então, ele tem ali um papel de determinar sobre o tratamento do dado pessoal. E esse papel pode vir ser decorrente tanto de uma obrigação legal ou regulamentar, ou também de uma estipulação vinda de um contrato, de uma obrigação vinda de um contrato. Então, ali vai ter uma relação onde a empresa, o órgão público ou a pessoa autônoma vai assumir uma posição de controlador de dados. E como que ele vai atuar? O controlador de dados não necessariamente vai precisar estar envolvido ali no tratamento do dado pessoal. Então, o controlador de dados pode determinar que o operador trate um dado, mas ele sequer coletar aquele dado. Ele pode terceirizar totalmente o tratamento do dado pessoal. Então, ele não precisa estar ali
envolvido em nenhum momento do tratamento do dado pessoal, da operação de tratamento de dado pessoal. Ele vai estar envolvido quando? Na determinação dos meios, das formas, das finalidades de tratamento de dado pessoal. Ele vai estar ali só fornecendo as instruções do tratamento do dado. E sobre o poder de decisão, a gente precisa ficar atento também para o fato de que, apesar de ser o controlador de dados o responsável por determinar o tratamento do dado pessoal, o operador de dados ele vai ter sim uma liberdade ali na determinação, né, na escolha de alguns métodos para o tratamento do dado pessoal. Então, as principais determinações vêm do controlador, mas algumas determinações, algumas decisões podem ser tomadas pelo operador, como por exemplo ali na escolha do melhor software para fazer aquele tratamento de dados ou do melhor mecanismo para fazer aquele tratamento de dados. Ali vai estar esse poder de decisão do operador vai estar muito ligado à sua expertise, né? Ao motivo pelo qual ele está tratando, ao motivo pelo qual ele foi contratado para fazer aquele tratamento de dados pessoais. E quais são as obrigações do controlador de dados pessoais? Ele tem que elaborar relatórios de impacto, ele tem que comprovar que ele coletou o consentimento de acordo com o previsto na LGPD. Ele tem que comunicar a NPD e o titular de dados caso ocorra algum incidente de segurança da informação. Ele tem que garantir ao titular de dados o exercício dos seus direitos. Ele precisa determinar o enquadramento, né, estipular qual é a base legal que justifica o tratamento do dado pessoal. Ele vai precisar de indicar um encarregado de dados. Ele vai ter que manter o registro do tratamento do dado que ele realizar, e ele vai ser o responsável, né, por dar as instruções sobre a forma que o operador de dados tem que fazer aquele tratamento de dados para o qual ele foi contratado. E quem é o operador de dados pessoais? O operador de dados pessoais é aquele que vai realizar o tratamento do dado em nome do controlador. Então, ele tem ali que agir no limite da finalidade para o qual o controlador determinou aquele tratamento de dados. Ele pode, sim, ter alguma liberdade em determinar alguma instrução ou em escolher algum método para realizar, para executar aquele tratamento de dados o qual foi estipulado pelo controlador de dados. E a obrigação do operador de dados é seguir as instruções do controlador. Aí ele vai precisar de firmar um contrato com o controlador ali, estipulando quais são as obrigações e as responsabilidades de cada parte para se resguardar. Ele vai ter que dar ciência ao controlador caso ele precise subcontratar um outro operador, né, contratar um suboperador de dados e em determinados casos até pedir autorização para essa contratação. Ele também vai precisar registrar as atividades de operação, as operações de tratamento de dados. Ele vai prestar informações à NPD quando for necessário e ele tem que ter meios de demonstrar que está, sim, adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, que ele está cumprindo as determinações da LGPD. E como que a gente faz para identificar se ele é um controlador ou um operador, se a empresa é uma controladora ou uma operadora de dados pessoais? O primeiro ponto que a gente vai analisar é quem determina a finalidade do tratamento do dado pessoal. Aquele que determina a finalidade do dado pessoal é o controlador de dados. Outro ponto que a gente analisa também é o meio do tratamento. Quem determinou como aquele dado vai ser tratado. O responsável por determinar como o meio de tratamento também será o controlador de dados. Apesar, né, de que exista, sim, uma certa discricionariedade para o operador de dados em determinar e escolher a melhor técnica, o melhor software, a melhor forma de realizar aquele tratamento de dados, mas essa discricionariedade é limitada. E também
existe o fato de que o controlador nem precisa realizar nenhum tratamento de dados pessoais para ser considerado, para ser caracterizado como controlador de dados. O importante que a gente precisa deixar claro aqui para vocês é que cada caso concreto tem que ser analisado para ser verificado a relação existente ali. Por quê? Numa mesma relação entre duas partes, pode ser que em determinada operação de tratamento de dados, uma das partes figure como controladora de dados e numa outra operação de tratamento de dados, essa mesma parte que já foi controladora vire operadora de dados. Então, é importante que você verifique cada caso concreto para verificar cada operação, cada relação existente em cada operação de tratamento de dados, para verificar essa relação controlador-operador de dados pessoais. E além da existência do controlador e do operador, a gente vê também a situação de co-controle. O que seria esse co-controle? Seria uma controladoria conjunta, dois controladores de dados pessoais. Então, numa mesma situação, numa mesma operação de tratamento de dados pessoais, existem duas empresas, dois controladores, dois agentes de tratamento que têm poder de decisão e que vão decidir em conjunto sobre aquele tratamento de dado pessoal. Eles vão ter decisões convergentes para uma mesma finalidade, para atingir um objetivo em comum. E a gente identifica esse co-controle vendo exatamente se existem mais de um controlador com poder de decisão, se existem interesses comuns entre esses dois controladores e se existe mais de um controlador determinando a finalidade e a forma de tratamento do dado pessoal. Pensa aí em duas empresas que se juntam e vão fazer um produto em colaboração. Cada empresa tem o seu banco de dados de clientes, mas como elas fizeram um produto em colaboração, elas decidiram em conjunto juntar esse banco de dados e decidiram em conjunto a forma e a finalidade de tratamento desse dado pessoal, que vai ser o quê? O marketing desse produto feito em colaboração. Então, as duas empresas, como elas decidiram em conjunto a forma como vai ser feito esse tratamento de dados, as duas empresas serão co-controladoras. E por que é importante saber identificar o agente de tratamento? Porque a lei prevê responsabilidades e obrigações diferentes para essas duas figuras. Então, você precisa saber identificar essas duas situações de forma muito bem estabelecida para evitar que uma parte receba mais obrigações e responsabilidades do que a outra indevidamente. E eu trouxe aqui para a gente ver alguns exemplos da relação de controlador e operador de dados, onde para vocês verem que uma mesma situação podem ter pessoas diferentes, uma relação diferente entre controlador e operador de dados. Um primeiro exemplo aqui de marketing direto. Uma empresa contrata uma empresa de marketing e essa empresa contratante, ela vai decidir o público e os dados que serão tratados para enviar esse material de marketing para esse público. Nessa situação, a empresa contratante é a controladora e a empresa de marketing é a operadora de dados pessoais. Mas em uma situação semelhante, a posição da empresa de marketing pode mudar. Se essa empresa de marketing foi contratada para fazer a publicidade de um determinado produto, mas ela mesma utiliza o seu próprio banco de dados, ela determina a finalidade para qual aquele dado vai ser tratado, e ela determina a forma como aquele dado vai ser tratado para fazer aquela publicidade, ela assume o papel de controladora de dados pessoais. Seria também um caso de que a empresa de marketing utilizou daquela base de dados da empresa contratante
para fazer uma outra publicação, uma outra publicidade de uma outra empresa. A partir do momento que ela pega aqueles dados e utiliza para uma outra finalidade que não é aquela estipulada pelo controlador de dados, ela sai da posição de operadora e passa a ser controladora de dados pessoais. Um outro exemplo é uma empresa de recrutamento e seleção. A empresa de recrutamento e seleção é contratada para preencher uma determinada vaga. E ela vai lá no banco de dados e ela faz um banco de dados, né? Vai lá procurando candidatos para aquela vaga, faz um banco de dados e acha um candidato para aquela vaga e preenche aquela vaga. Nessa situação, a empresa contratante é a controladora de dados e a empresa de recrutamento e seleção pode ser ali considerada a operadora de dados pessoais. Mas se em um segundo momento a empresa de recrutamento e seleção pega aquele banco de dados ali que ela fez para preencher aquela primeira vaga e utiliza aquele banco de dados para preencher uma outra vaga de um outro cliente, ela também sai da situação de operadora de dados e passa a assumir a posição de controladora de dados pessoais. Um outro exemplo muito comum e muito prático é o do call center. Uma empresa contrata um call center, passa para esse call center a lista de clientes dela para quem ela quer que ele faça contato e o que ele quer que ela ofereça, né, nesse contato. Aqui a gente vê que o controlador de dados é a empresa contratante, porque ele que detém a base de dados, ele que estipula qual dado que vai ser tratado, ele estipula a finalidade, ele estipula o que será ofertado ali naquele tratamento de dados pessoais. Enquanto que a empresa de call center vai ser a operadora de dados pessoais, porque ela faz o tratamento, ela realiza aquela operação de tratamento de dados na estrita determinação ali do controlador de dados pessoais. Então, trouxe aqui alguns exemplos práticos para conseguir visualizar menor e ver que ali a linha é muito tênue entre controlador e operador de dados. Você tem que analisar muito bem, caso a caso, para ver quais são a liberdade que cada uma das partes tem, o poder de decisão de cada uma das partes, que vai ser o determinante para você conseguir estipular quem vai ser, identificar ali quem é o controlador e o operador de dados pessoais em cada situação. E agora a gente passa para uma outra figura trazida pela LGPD, que é o encarregado de dados pessoais, que também é o equivalente ao DPO do GDPR. O encarregado de dados ele vai ser o responsável por manter a empresa na situação de conformidade com a LGPD. E ele é obrigatório para todas as empresas. A LGPD não estipulou nenhuma situação em que o encarregado de dados não seja obrigatório. A ANPD, que publicou a resolução número 2, que traz algumas flexibilizações para os agentes de tratamento de pequeno porte, e uma dessas flexibilizações é a não obrigatoriedade de indicação de um encarregado de dados. Mas esse é um tema que a gente vai analisar especificamente mais para frente, porque a configuração do agente de tratamento de pequeno porte depende de uma série de análises ali para serem feitas de acordo com a resolução número 2. O GDPR, por sua vez, estipulou alguns agentes de tratamento que precisam de indicar o DPO, né? No caso, porque no GDPR o profissional se chama DPO, que são são os órgãos públicos, né? As autoridades públicas, quando realizam tratamento de dados pessoais, eles precisam de indicar um DPO, ou quando a empresa tem como atividade principal uma atividade, né, quando a atividade principal da empresa exigir que ela controle e regule uma sistemática, né, tenha um controle e uma regulamentação sistemática dos titulares de dados pessoais em grande escala. Outra situação também é quando a atividade principal da empresa consiste em tratamento em larga escala de dados pessoais ou tratamento de dados que digam respeito a condenações penais ou infrações penais. Então, nessas situações, é obrigatório a indicação do DPO lá no GDPR.
Aqui, como eu disse, a NPD trouxe ali algumas flexibilizações, dentre elas a não obrigatoriedade da indicação do encarregado de dados para os agentes de tratamento de pequeno porte. Tema esse que vamos abordar mais adiante. E o encarregado de dados ele pode ser um empregado da empresa ou pode ser um prestador de serviço externo, um terceirizado. É importante que o encarregado de dados tenha algumas características. O encarregado de dados não precisa ter uma formação específica. A LGPD não trouxe essa obrigatoriedade de ser formado, de ter uma formação jurídica ou em informática, né, em computação. Mas, pela atividade que ele vai exercer, é importante que ele tenha algumas características que vão facilitar, né, o exercício ali das suas atividades, que é um bom conhecimento de privacidade e proteção de dados e um bom conhecimento da LGPD. Também é importante que ele tenha uma boa comunicação, porque ele vai ser o responsável por manter a empresa em conformidade, então ele tem que ter ali uma boa comunicação com os demais empregados da empresa, ele que vai fazer as comunicações com os titulares de dados, com encarregados de dados, então é preciso que ele saiba ter uma comunicação legal para se fazer, né, entender ali e ter essa conversa boa entre todas essas figuras. Ele também precisa ter uma boa gestão, porque ele vai gerir ali os projetos, os processos referentes à proteção de dados, e ele também precisa ter uma boa liderança, porque ele vai liderar toda a empresa no que diz respeito à proteção de dados pessoais. E aí parte da empresa, do seu cliente, em dar autonomia para que o encarregado de dados possa fiscalizar e cobrar que as atividades estejam em acordo com o que foi estipulado ali pela consultoria ou que esteja em acordo com a LGPD. Qual a diferença entre o DPO e o encarregado de dados? O DPO é o equivalente ao encarregado de dados previsto no GDPR, enquanto que o encarregado de dados é o agente responsável por manter a empresa em conformidade aqui da LGPD. Basicamente, não há diferença entre as duas figuras. As atividades, as atribuições trazidas tanto no GDPR quanto na LGPD são muito similares. Então, pode-se utilizar as duas nomenclaturas como sinônimos mesmo. E o melhor momento para você indicar um encarregado de dados no seu programa de adequação, quando você estiver fazendo programa de adequação para a sua empresa, né, para o seu cliente, é logo no início. Porque o encarregado de dados participando de todo o programa de adequação desde o início, ele vai conseguir identificar, ele vai ter mais facilidade para no futuro conseguir identificar os problemas, as vulnerabilidades, propor as soluções, encontrar a melhor solução, porque ele já vai ter passado por situações semelhantes que sejam ali inerentes à atividade da empresa, qual ele vai ser encarregado de dados. Então, lá no futuro, todo o seu trabalho vai ficar facilitado, porque ele já tem essa experiência prévia, né? E para a gente finalizar, vamos revisitar aqui todos os pontos que nós abordamos hoje nesse encontro. Nós falamos dos agentes de tratamento, que são os controladores e os operadores de dados, que podem tanto ser pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E elas são tanto de direito público quanto de direito privado. E pedir para vocês terem muita atenção, lembrem-se do mantra de que empregado não é operador. Empregado de empresa não é operador. A empresa como todo vai ser operadora de dados ou controladora de dados pessoais. O controlador de dados é quem? É a pessoa responsável, é a empresa, né, o agente de tratamento responsável por tomar as decisões sobre o tratamento do dado pessoal. Então, ele vai definir a finalidade, o dado que será tratado, o período de tratamento, a forma de tratamento do dado pessoal, ele vai dar as instruções sobre como aquele dado deve ser tratado. E ele não necessariamente, o controlador não tem necessariamente que realizar efetivamente algum tratamento do dado pessoal.
ele só tem que determinar, dar as instruções do tratamento do dado pessoal. Enquanto que o operador também pode sim ter uma certa liberdade na hora de escolher a melhor forma de tratar o dado pessoal. Lembrando que as decisões mais importantes são tomadas pelo controlador, enquanto que o operador ele pode tomar decisões sim, mas inerentes à sua expertise ali no que diz respeito à operação de tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, a escolha do melhor software ou da melhor técnica para fazer aquele tratamento de dados pessoais. O controlador tem como obrigação elaborar os relatórios de impacto, comprovar que colheu o consentimento de forma regular, de acordo com a LGPD, comunicar à ANPD e ao titular de dados caso ocorra algum incidente de segurança da informação, garantir aos titulares de dados o exercício aos seus direitos, enquadrar o tratamento de dados em uma das bases legais previstas na LGPD, indicar o encarregado de dados, manter o registro dos tratamentos de dados pessoais que fizer e dar instruções ao operador de dados da forma como ele deve realizar a operação de tratamento de dados pessoais. O operador, por sua vez, é aquele responsável por realizar o tratamento de dados na forma como foi determinado pelo controlador de dados. Então, ele pode agir no limite ali da finalidade trazida pelo controlador de dados pessoais. Ele tem aqui ali a sua certa discricionariedade, sua certa liberdade, mas ele está assim vinculado à finalidade trazida pelo controlador de dados pessoais. E as obrigações, assim, as atribuições do operador de dados é seguir as instruções do controlador de dados, formalizar um contrato de prestação de serviço para se resguardar ali em relação às obrigações e às suas responsabilidades, dar ciência ao controlador caso ele precise de contratar um suboperador para lhe auxiliar no tratamento do dado pessoal, manter também os registros das operações de tratamento de dados pessoais, prestar informações à ANPD quando for solicitado e ser capaz de demonstrar que ele está assim seguindo todas as determinações da LGPD no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais. E como você faz para identificar se o agente de tratamento é operador de dados ou é controlador de dados? Você vai ver quem determina a finalidade, quem determina os meios de tratamento, se a discricionariedade que o operador de dados tem, ela está nos limites ali da finalidade estipulada pelo controlador de dados, e se o fato do controlador de dados não realizar nenhuma operação de tratamento também não vai descaracterizar ele como um controlador de dados pessoais, e você vai precisar de analisar cada caso concreto, porque numa mesma relação ali entre duas partes, pode ser que em uma determinada operação de tratamento de dados, uma das partes figure como operador e já numa outra situação ele possa sim passar a ser controlador de dados. Então é importante você analisar cada caso, cada operação de tratamento de dados para fazer essa distinção. Nós vimos também a situação de co-controle, que é a controladoria conjunta, onde dois controladores de dados vão tomar decisões em conjuntos e convergente, para determinar ali a forma, a finalidade e como aquele dado pessoal vai ser tratado. Você identifica esse co-controle vendo se existe mais de um controlador determinando com poder de decisão, se existe interesse em comum desses controladores no tratamento daquele dado pessoal e se existe mais de um controlador com poder de decisão sobre a finalidade e sobre a forma de tratamento do dado pessoal. E é importante você saber identificar a situação, a posição de controlador e operador de dados e de co-controle,
por causa das responsabilidades e obrigações de cada uma das partes trazidas ali na LGPD. A gente trouxe aqui 3 exemplos principais dessa relação de controlador-operador, onde a primeira foi o marketing, que dependendo da atuação do marketing pode ser sim controlador e operador, da empresa de recrutamento e seleção e do telemarketing e do call center também. Nós falamos do encarregado de dados e do seu equivalente no GDPR, que é o DPO, que ele vai ser o responsável por manter a empresa em conformidade após a finalização da consultoria para a implementação do programa de adequação LGPD. E ali, então, o encarregado de dados é obrigatório para todos os agentes de tratamento, salvo os agentes de tratamento de pequeno porte, que foi a exceção trazida ali que foi uma das flexibilizações trazidas pela resolução número 2 da ANPD, mas que a gente vai tratar num momento oportuno, mais para frente, específico sobre esse tema. E o encarregado de dados pode ser tanto um empregado interno da empresa quanto um prestador de serviço externo, um terceirizado. E apesar de não precisar ter uma formação específica, a pessoa que ocupar a posição de encarregado de dados precisa ter algumas características, como conhecimento na área de privacidade e proteção de dados, conhecimento sobre a LGPD, uma boa comunicação, uma boa liderança, uma autonomia para poder fiscalizar e cobrar a aplicação da LGPD ali dentro da empresa. E a gente viu também que basicamente não existe diferença entre o DPO e o encarregado de dados, porque o DPO é o equivalente ao encarregado de dados trazidos lá no GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados Europeu. E é muito importante que o encarregado de dados seja indicado ali na fase inicial do programa de adequação, isso porque ele vai conseguir acompanhar todo o programa de adequação e facilitar, e com isso vai facilitar a sua atividade lá no futuro, porque ele vai ter vivido a experiência prática ali, de ter visto todos os problemas que foram identificados, todas as soluções que foram encontradas, ter participado de todas as discussões ali inerentes àquela empresa, inerentes ao tratamento de dados realizados ali pela empresa a qual ele vai ser encarregado de dados pessoais. Então, os pontos que a gente tinha para abordar aqui sobre as figuras trazidas pela LGPD eram esses, que são os agentes de tratamento de dados pessoais, que são o controlador e o operador e o encarregado de dados pessoais. No próximo encontro nós vamos falar sobre a resolução número 2 da ANPD, que traz as flexibilizações da aplicação da LGPD para os agentes de tratamento de pequeno porte. E a gente tem uma aula específica já de encarregados de dados pessoais. Então, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.